Bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. Hoje vamos até Val de Câmara, onde já tenho o convidado de hoje. Trata-se do Sr. Provedor António Fernando Pina Marques. Boa noite, Dr. Pina Marques. Diga-me quem é. Querido Américo, nesta noite abençoada de Páscoa, obrigado pelo convite para partilhar consigo estes minutos e com quem nos está a ouvir e a ver. Eu sou, como disse, de Valdecâmara, sou casado, tenho 3 filhos, 3 netos. Ao longo da minha vida passei por um período no ensino como professor. Aos 18 anos tive a experiência de um convívio fraterno que me marcou também. Estive na catequese da infância cerca de 20 anos. Desde os 18 anos, ministro extraordinário da comunhão. Fiz também um cursilho de cristandade que também me marcou num momento importante da vida, porque eu tive a felicidade de ter a carta da alforria muito cedo e, por isso, o cursilho de cristandade também me marcou no sentido de me disponibilizar e de confiar mais para uma missão que o Senhor certamente me chamou, que é esta função atual de provedor da misericórdia. Para além disso, digamos, eu fiz um percurso também como autarca na Junta de Freguesia de Castelões, hoje São Pedro de Castelões, e também tive uma experiência enquanto autarca na variação da Câmara Municipal de Valdecâmara durante 8 anos, portanto 2 mandatos, com uma equipa fantástica. Também passei 2 anos pela Assembleia e, enfim, tenho dado o meu contributo. A misericórdia é atualmente o grande desafio, a grande missão. Há 14 anos que estamos com este projeto, porque a misericórdia na altura estava há 3 anos a fazer convocatórias para eleições e não havia pessoas disponíveis para assumir as funções nos órgãos sociais. A situação era muito difícil, na altura a dívida era muito grande, as respostas sociais estavam todas negativas e quem esteve fez um excelente trabalho porque construíram o lar que hoje estamos a gerir e, portanto, é uma boa referência. Inclusive tivemos e temos pessoas que se deslocam do Porto e de Gaia e até de Lisboa para estarem no nosso lar e, portanto, era preciso dar um rumo a este barco porque pronto, as pessoas estavam já cansadas e em esforço. Fizeram também, para além do lar, uma nova creche financiada pelo POFDS a 90%, e portanto fizeram um trabalho notável e era preciso dar-lhe continuidade. Como disse, 3 anos não havia pessoas disponíveis e nessa altura bateram-me à porta e reuni uma equipa de excelentes pessoas que também se dedicam a esta causa e neste momento diria que é a causa maior das nossas funções, das nossas ocupações. Neste intervalo dos 50 anos, por aí assim, 50 e picos anos, ainda fui fazer uma licenciatura em solicitadoria, mas que, apesar de me inscrever na ordem, acabei por nunca exercer nenhuma atividade da solicitadoria, porque o solicitador aqui é o provedor está mais solicitado para a provedoria. Ainda bem que assim é, precisamos de que assuma compromissos, responsabilidades nestas áreas. António Marques, você já disse que esta é uma área que abraça com muito amor, com muito carinho. Pode-nos dar uma ideia de quantas pessoas têm neste momento este projeto envolvido, ou seja, todas as valências em que você está à frente como produtor, são várias as valências, já vamos falar um bocadinho sobre elas, não é? Quantas pessoas é que envolve neste projeto? Neste momento nós estamos a envolver à volta de 620 pessoas. Com este período de pandemia, nós temos menor frequência, portanto estou a falar de inscrições, em frequência estamos nas 510 pessoas,
inscritos, porque tem uma grande parte de crianças que neste momento a frequência está reduzida. Nós já há 14 anos, no total, tínhamos cerca de 251 pessoas assistidas. Hoje, como digo, são cerca de 600 pessoas que nós estamos a assistir. Nós temos, na resposta social de creche, temos 62 crianças. Em pré-escolar, ou melhor, perdão, temos 80 crianças, estou a ver na frequência, mas de facto a capacidade das inscrições são de 80 crianças. Em pré-escolar temos 2 turmas com 50 crianças. No centro de atendimento de tempos livres, de atividades de tempos livres, temos 74 crianças. Depois temos também atividades da componente de apoio à família, apoio à infância, que também, portanto, os prolongamentos do horário pós-escolar, que também anda nas 40 pessoas. O centro de acolhimento tem 30 crianças, e o centro de acolhimento é uma atividade que é o core da misericórdia. Eu diria que no início, perante as dificuldades financeiras, a tentação era de facto deixar de ter essa resposta, porque em 10 anos somávamos cerca de 400 mil euros de prejuízos entre investimentos, naturalmente, e prejuízos de resultados. No lar, nós estamos com uma procura, apesar do período de pandemia que nós atravessamos e tivemos lá também uma situação aflitiva, nós estamos com uma procura sem precedentes e nós neste momento estamos com mais de 100 pessoas em lar, quando habitualmente andávamos nas 96 pessoas. No centro de dia também temos 30 pessoas, no centro de convívio temos 16, no serviço de apoio domiciliário temos 70 pessoas, na unidade de cuidados continuados temos 30, no programa de apoio POA-PMC temos cerca de 100 pessoas, e portanto temos de facto um universo que tem vindo a crescer de pessoas que estamos a assistir. Em cada um destes centros temos equipas de profissionais dedicados fantásticos, gente jovem, mas gente com experiência, gente muito dedicada, não olha a esforços para se dedicar às pessoas. E essa equipa é de pessoas que se dedicam à causa, quantos são mais ou menos? Nós temos atualmente cerca de 180 profissionais e temos, enfim, também da mesa administrativa, várias pessoas de várias áreas profissionais que têm dado um contributo fantástico. Nós de cerca de 100 pessoas em 2007, hoje temos cerca de 180 pessoas a trabalhar connosco diretamente e depois temos outros serviços contratados de outras áreas específicas. Tem voluntários? Temos uma equipa de voluntários, 2 aliás, uma que trabalha no centro de acolhimento, que tem sido fantástica. Infelizmente, devido à pandemia, este ano não pôde funcionar. E temos também uma equipa de menor número de pessoas também no lar, no lar de Burgães. Tem sido uma equipa fantástica e tem feito bem para eles e para nós. Eu acredito bem que sim. Doutor Navarro, quem nos está a ouvir deve estar a perguntar, um dia que isto passe e a canção diz tudo passará, quem quiser voluntariar-se, como é que o pode fazer? Muito bem. Dirige-se aqui às nossas instalações, ou por telefone ou pessoalmente, e será necessário, naturalmente, nós costumamos, independentemente da apetência que a pessoa tenha para uma área específica, porque a área das crianças, estamos a falar de crianças com dias, até aos 6 anos, embora tenhamos algumas crianças com 9, 10 anos que entraram lá em circunstâncias muito, muito, muito difíceis e que ainda estão connosco, a partir dos 6 anos já não deviam estar, mas depois poderei falar um bocadinho mais longamente sobre essa área, porque é de facto muito sensível. E, portanto, nós procuramos que o voluntário conheça a nossa casa. Independentemente do local para onde está mais vocacionado a trabalhar, nós fazemos uma recepção, portanto, há a manifestação de vontade, há uma entrevista com psicóloga, com diretoras das áreas onde o voluntariado está a funcionar e há uma inscrição.
há uma deliberação da mesa administrativa, mediante o parecer, quer do psicólogo, quer do diretor da área, a mesa delibera, a mesa administrativa, e nós inserimos o voluntário. Há depois um pequeno acompanhamento, a inscrição no seguro, para que alguma ocorrência que surja possa estar a coberto, e o voluntário vai fazendo essa experiência. Como digo, queremos que conheça toda a instituição e a pessoa vai se integrando e com reuniões periódicas vamos ajustando para que o voluntário se sinta bem integrado, para que consiga identificar bem situações com que se depara. Há tempos uma senhora que eu ouvia tossir no lar, ainda antes da pandemia, ouvia a senhora tossir, estava atacada de brônquios, pulmões, um bocadinho atacada. E eu perguntei à senhora como é que estava, se já tinha sido vista pelo médico, se estava a tomar medicação, e a senhora de pronto diz-me, não, ainda ninguém me viu, ainda não estou a tomar nada. Eu achei estranho e fui falar com a pessoa que normalmente cuida deste protocolo das consultas com o médico, temos o médico semanalmente, e a nossa colaboradora voltou-se para a senhora e disse, olha, a senhora não se lembra que tomou hoje este medicamento assim, assim, que esteve a ser vista no sábado pelo seu doutor assim, assim, assim. Ai, é verdade, já me tinha esquecido. Ora, pronto, tinha esta preocupação de saber o que estava a acontecer com a pessoa. Se for uma pessoa que não saiba, que não conheça ou que não tenha expediente para ir saber ou para avançar, pode ficar com a ideia que efetivamente aquilo que a pessoa disse, que não estava a ser medicada, que não estava a ser acompanhada, que seja verdade. E, portanto, é preciso percebermos os sinais. Também percebermos que às vezes as pessoas ficam muito agradecidas e que, de repente, as pessoas são generosas, gostam muito de agradecer e, portanto, de reconhecer, e às tantas há uma senhora que pegou num anel e ofereceu a uma voluntária. Ela também ainda estava há pouco tempo nestes serviços e, portanto, não percebia que esse tipo de situações tem que se acautelar, não é? E, portanto, para evitar depois que haja dificuldades até de gestão com a família, a situação foi esclarecida e funcionou muito bem. Sim. Portanto, os voluntários são, de facto, uma mais-valia e particularmente no centro de acolhimento. O dar o colo, o dar o miminho, é fantástico. E as crianças são muito expansivas, muito efusivas, é fantástico, fantástico. O Dr. Pina Marques disse que se podiam dirigir às vossas instalações, já agora fica na rua. Avenida de Burgães, isto fica na Suíça Portuguesa, já agora porque no início eu costumo fazer assim um bocado a apresentação, mas a Suíça Portuguesa no dizer de Ferreira de Castro. Sim, sim. E eu costumo dizer também que Valdecâmara é uma terra paradisíaca, onde corre leite, mel e vinho verde. Somos o último concelho a sul da região dos vinhos verdes. Então dirige-se à nossa secretaria, pode fazer um contacto telefónico para que depois se possa aproveitar mais o tempo de presença e nós combinamos, há uma ficha a preencher, há um registro criminal que depois é preciso também tirar, porque estar com crianças e fazer este trabalho obriga a certos cuidados, e portanto na Avenida de Burgães, no nosso site tem todas as indicações também. E já agora qual é o site? É smblc.pt, SC, Santa Casa, Misericórdia, M, vlc.pt. O www, etc, etc, não é? Sim, sim, sim. Pronto, também o nosso telefone 256-420-790, que é o geral, depois encaminha para cada um dos serviços, o atendedor, e o provedor também normalmente tem sempre o telefone disponível quando entra alguém na nossa digamos, nossa loja. Nós costumamos também disponibilizar e, portanto, o meu telefone 911-054-559 também está disponível sempre que a bateria está carregada para poder funcionar. Pela nossa conversa, eu estou a ver que a dinâmica é imensa, é muito, muito interessante, muito grande e, claro, deve ter muitos proveitos. Eu fiquei com uma curiosidade que se calhar também bateu à porta de cada ouvinte de nós, de cada telespectador, de cada espectador.
que é gerir esta gente toda, profissionais, voluntários, utentes, instalações. Nós ouvimos no doutor Pino Marcos a falar em verbas e essas verbas assustam. Como é que vocês obtêm esse dinheiro, estes financiamentos, que sei que nunca chegam, porque estamos num país de parcos recursos? Como é que vocês conseguem gerir estes meios tão escassos? Isto estou eu a dizer, não sei se é assim, mas estou a deduzir que seja. E de onde é que vêm normalmente os meios financeiros para sustentar, se for um bocado na possibilidade de ter que se fechar uma ou outra valência? Como é que se pode garantir estas valências todas? É muito difícil, neste momento, e uma palavra de homenagem ao Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias, porque a vida dele não é fácil, porque tem 308 misericórdias a bater à porta praticamente todos os dias. E particularmente o Distrito de Aveiro e o Secretariado Regional de Aveiro têm sido extremamente reivindicativos, porque as dificuldades são imensas. A pandemia veio trazer um acréscimo de custos elevadíssimo. As instituições estão a viver neste momento com muitas dificuldades. A Misericórdia de Valcambra, particularmente, teve também da comunidade, quer de empresários, quer de pessoas particulares, que, sem nós termos propriamente dirigido pedidos, de uma forma espontânea e de estima, alguns irmãos da Misericórdia, outros não, mas que, percebendo as dificuldades que estávamos a passar, se prontificaram e fizeram, de facto, donativos muito importantes, muito importantes. Devo dizer-lhe que nós, ao longo destes 14 anos, é o primeiro ano, 2020, apesar das muitas dificuldades desde o início, o primeiro ano que nós temos resultados líquidos negativos operacionais, foi de facto o ano 2020. Nós não apresentamos, e estamos a fechar, digamos, o relatório para a apresentação aos irmãos, nós só não fechamos nas contas gerais o ano 2020 negativo, porque de facto os apoios que nós recebemos foram consideráveis, e honra seja feita aos beneméritos que a sua sensibilidade levou a vir ter connosco para nos apoiar. Neste momento também, as respostas são extremamente deficitárias. Nós temos um centro de dia continuamente a dar negativo, nós temos creche na linha vermelha, nós temos unidade de cuidados continuados a dar negativo, nós temos centro de dia a dar negativo, nós temos as áreas de infância, é difícil, o pré-escolar, todas as áreas de infância estão a dar negativo, e estamos constantemente a reivindicar para que consigamos que o governo reforce e pague melhor os serviços que nós prestamos. Imagine agora, em janeiro, com o aumento do salário mínimo, nós tivemos uma quantidade de profissionais que ficaram apanhados pelo salário mínimo com 5, 10, 15 e 20 anos de trabalho. Profissionais que estiveram, muitos deles, confinados digamos, em grupos de 15 dias, confinados para se manterem no lar dia e noite para dar apoio nesta fase tão difícil por que passamos. Então chegámos a janeiro e ficam todos a receber salário mínimo como se tivessem entrado no dia anterior. Isto é muito difícil de viver assim. Nós fizemos um pequeno acerto na expectativa de as negociações com o governo virem a trazer alguma justiça, mas não está fácil e, do ponto de vista, digamos, da sustentabilidade, isto cria-nos muitos embaraços. Por outro lado, temos algumas receitas que, enfim, vamos procurar rentabilizar, porque, inclusive, no Porto, nós temos alguns edifícios, temos vindo a recuperar património, vendemos também algum património e tentarmos recuperar, porque é a partir de algum rendimento com rendas, mas também temos situações muito complicadas. Há um andar na Fernando Magalhães, na Avenida Fernando Magalhães, que nos está a dar
9 euros de renda por mês, que é uma coisa impressionante. É ridículo. Impressionante. E não podemos tocar. Como temos, digamos, outras situações de rendas antigas, que estamos ali a investir na manutenção do património, mas as rendas não ajudam para coisa nenhuma, antes pelo contrário. E, portanto, nós temos também beneméritos. Tivemos uma senhora que correu uma parte do norte do país para encontrar um lar e acabou por indicação da Misericórdia de São João da Madeira, porque os provedores na altura até eram cunhados e Valdecâmara tinha aberto há pouco tempo. São João da Madeira não tinha lugar, mas indicou à senhora Valdecâmara. Foi a maior benemérita que nós tivemos nas últimas décadas em Valdecâmara. A senhora já partiu, mas para além digamos, das benemerências que nos deu ao longo da vida, deixou-nos, em testamento, uma casa na Antunes Guimarães, que também nos dá um rendimentozinho muito bom, e portanto é com alguns rendimentos do nosso património, nós temos vindo também a investir e a recuperar, que nós esperamos vir, e temos vindo, a custear algumas despesas. Mas não faz sentido que esteja a Misericórdia a subsidiar respostas sociais que devia ser o governo em primeira mão a acudir e a pagar, não é? Nós temos um centro de acolhimento com 30 crianças. O protocolo cifra-se na ordem dos 80%. Mas mesmo assim, na realidade, com o aumento do custo de vida, como os valores são fixos, esses 80% acabam por cair. Então, e como é que nós vamos resolver o que falta quando são crianças que são colocadas pelos tribunais, que são colocadas pelas comissões de menores, que são colocadas pela Segurança Social a qualquer hora do dia e da noite, e em circunstâncias extremamente difíceis. Se me permite, eu vou pegar agora neste ponto do centro de acolhimento para contar algumas, não sei se é oportuno. À vontade, é sim, senhor. É sim, senhor. Então imagine, nós tivemos uma criança que foi transplantada à medula no IPO Porto. E quando a nossa diretora me informa que a menina ia ter alta, eu perguntei-lhe como é que a criança ia ter alta, porque tinha de fazer 2 anos de confinamento para ficar completamente isolada, porque ela não tinha defesas para se proteger. Mas um centro de acolhimento com tantas crianças a entrar e a sair, com tantas pessoas ali a viver, como é que pode ter condições para garantir à criança a segurança que ela precisa? Sendo que o centro de acolhimento é suposto ser um local de segurança para as crianças. É por isso que elas são retiradas da situação de risco e de perigo em que se encontravam. Não, a nossa diretora diz-me que já tinha comunicado com os serviços, mas que não tinham alternativa. E se não, então tinha telefonado, se não, vai escrever. Vai escrever e vai pedir, quer ao IPO, vai pedir à saúde e vai pedir à Segurança Social, porque isto não podemos ter aqui uma criança nestas condições. A verdade é que ninguém deu resposta e a menina veio. A menina veio e esteve durante 2 anos no quarto da vigilante. Nós temos que ter no centro de acolhimento um quarto vigilante. Durante 2 anos não houve quarto vigilante, foi para aquela menina. O quarto vigilante tem um quarto de banho anexo, portanto, dentro do quarto, e foi isso que deu para estar a menina. Do IPO, disseram-nos que naquele dia, quem foi transplantado naquele dia, ninguém tinha sobrevivido à exceção daquela menina. Nós convidamos juízes que trabalham os processos das nossas crianças a visitar o centro de acolhimento. Há uma senhora juíza a quem eu contei esta história, a menina já não estava lá, a quem eu contei esta história e digo, bom, se porventura esta menina tivesse acontecido como aconteceu aos outros que foram transplantados, que partiram, o provedor podia ser acusado de homicídio por negligência, porque tinha ali uma criança sem ter as condições, porque o centro de acolhimento não tem condições para ter uma criança assim. A nossa funcionária, que dava alimentação àquela criança e a medicação, mesmo em folgas e férias, como ela passava as férias ali em Valdecâmara, ela ia lá fazer esse trabalho voluntariamente, para que a menina não tivesse mais contacto com ninguém para não ser contaminada. Isto, mais tarde, chega uma senhora inspetora e pergunta-me como é que nós lá temos aquela criança. E eu pedi à nossa diretora para pegar nas evidências e para mostrar à senhora inspetora porque é que lá tínhamos a criança, porque ninguém nos deu resposta, nem na saúde, nem na Segurança Social. Eu não me constou que nenhum diretor-geral ou nenhum responsável da saúde ou da Segurança Social tivesse sido chamado
para responder por isto. Mas é isto a que nós estamos sujeitos. Também não é de admirar, é costume que seja assim. Eu saí um dia de manhã, um sábado de manhã, entrou uma menina numa sexta-feira, com 9 meses, com a cara cheia de hematomas, estava com nódoas negras pelos maus tratos que tinha sido submetida. Eu saí de lá com as lágrimas a caírem. Passado 15 dias, eu estou novamente e a menina está ao colo de uma colaboradora, sorridente, feliz, e disse, olha, graças a Deus vou ficar com esta imagem desta menina, porque eu fiquei tão chocado, como é que uma criança... porque a menina olhou para mim com um ar tão triste, tão abandonado, tão triste, tão triste, tão triste, disse, como é que é possível uma criança estar nesta situação? Passado 15 dias a menina estava sorridente, estava alegre, estava feliz, e eu também fiquei feliz ao ver a menina assim. Pedro Marcos, eu diria que a misericórdia é o elemento da sua vida. Ver que quando age assim, há frutos quase que imediatos. Este sorriso da criança, quase imediato, pouco triturou, compensou todas as lágrimas que verteu. Sim, sim. Nós temos ali muitas histórias de crianças que chegaram em situação muito difícil e os progressos que fizeram, desde o ganhar a locomoção, a marcha, que era suposto não ser possível, e que ficam a caminhar e que vão à escola, há de facto histórias fantásticas, e era importante que o país soubesse o que acontece nos centros de acolhimento, porque é fácil acusar as instituições. Se acontece alguma coisa... Nós tivemos lá crianças que numa semana, uma criança de 4 anos, com um objeto, partiu-nos 2 LCDs. Hoje o LCD que lá está tem um bloqueio com um acrílico à prova de bala, para não corrermos o risco de ser partido. Uhum. Aquela criança precisava de um outro espaço, de um outro sítio, precisa de cuidados, mas estar aquela criança próxima com outras crianças e com bebezinhos de dias é um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo. Crianças que se autoflagelam para querer culpar e incriminar os cuidadores, para querer chantagear os cuidadores. Isto é muito complexo. Marcos, mas essas situações que está a descrever é uma pequena gota de água no meio delas todas. Tem muitas. Como é que você consegue ainda chorar, ter sensibilidade para estes casos? Depois de tantos anos, de tantas lágrimas, tantas faltas de respostas, ainda consegue chorar, ainda consegue comover-se, ainda consegue... Cada criança é uma criança, eu sou muito emotivo. Cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho histórias lindíssimas no nosso lar. Fantástico, fantástico. Cada pessoa que está ali, o que ela traz consigo, as experiências de vida, as histórias lindíssimas. Eu vou só contar-lhe uma história só para ficar... pode contar à vontade, porque isso interessa saber. Uma senhora que esteve connosco até aos 100 anos e esteve muito bem, do ponto de vista, digamos, psíquico, esteve sempre muito bem. E então a senhora era sobrinha do padre Luís, que tem um busto no Monte da Virgem, na igreja de Nossa Senhora no Monte da Virgem. O padre Luís Oliveira do Douro deixou lá uma obra social também fantástica. E então a senhora tinha 2 irmãos padres, que foi o tio, porque ela ficou sem mãe muito nova, eram muitos irmãos. Então o tio padre Luís pagou os estudos aos 2 irmãos e a ela, que era enfermeira, pagou os estudos para eles se formarem padres. Um deles foi trabalhar para o Vaticano, na Rádio Vaticano, com o Papa Pio XII. Quando o tio Luís celebrou as bodas de ouro sacerdotais, ele bem gostaria que o sobrinho, que ele tinha muita predileção por ele, gostaria que o sobrinho estivesse, mas ele não ousava, como ele estava no Vaticano, ele não ousava convidar o sobrinho para vir às bodas de ouro. A irmã, Novita, a senhora que estava connosco, escreveu ao Papa e diz ela, no dia da celebração, estávamos lá em casa a preparar tudo e tal, e eu vi um carro de praça a parar da rua fora e vejo a sair de lá o meu irmão. O meu irmão sai, faz-me um gesto, quem diz que... E eu fiquei assustado, fiquei com medo.
E toda a gente ficou surpreendida como é que ele estava ali a chegar, o padre António. Então ele chegou, todos muito surpresos, e ele, perante a surpresa deles, explicou-lhes o que é que tinha acontecido. Então, o Papa Pio XII tinha-o chamado ao gabinete e começou-lhe a ler uma carta. Começou-lhe a ler uma carta: Senhor Papa, o meu tio fulano vai fazer as bodas de ouro, tal, tal, e gostava que o meu irmão fulano estivesse, assim. E ele vira-se para a irmã e disse: olha cá agora, tratar sua santidade por Senhor Papa. Então, e ela diz-lhe assim, eu ouvi falar em sua santidade, e diz ela assim: eu sabia lá que ele já era santo, ele ainda era vivo. Há histórias bonitas e que marcam a vida das pessoas, e isso está muito marcado. Há histórias Esta adoráveis. teve Há um fim histórias feliz, adoráveis. nem todas têm, mas muitas têm, graças à sua persistência e de quem colabora diretamente ou indiretamente consigo. Eu também sei, por experiência própria, que o Dr. Pina Marques é uma pessoa muito atenta, tem um olhar muito penetrante, muito observador. É claro, está agora você a perguntar e outro a perguntar, mas afinal o Juan é cego e diz que o doutor tem um olhar penetrante, um olhar atento. Isso sente-se com o coração. Eu já tive vários contactos diretos consigo, um deles em plena atividade formativa, e gostei muito da experiência e fiquei muito sensibilizado pelo trabalho que quer o Dr. Pino Marques, quer os seus colegas das outras santas casas desempenham. E na altura foi lá focada uma história, eu agora não me recordo quem foi o seu colega que contou, nem que me recordasse para eu não ia utilizar, que ele de certo não quer tornar isto público porque quem faz bem não quer reconhecer que o fez. Conta o relato de um senhor tão pobre, andava maltrajado, não tinha dinheiro, não tinha nada, e o ar fazia parte dessa provedoria, digamos assim, tinha muitas carências, como todos, da misericórdia, mal tinha dinheiro para pagar aos funcionários e a comida, porque distribuía comida por muitas pessoas no domicílio, pronto, tinha muitas despesas. E acolheu essa pessoa sem ter garantias sequer que financiassem a pessoa. Quer dizer, além de não ter vagas, não tinham verbas para acolher pessoas gratuitamente. E acolheu. E na altura fiquei com a ideia de que ele assumiu quase por completo as despesas que fosse necessário, ele pagaria, não sei se seria completamente ou parcialmente, as despesas que aquela pessoa ia acarretar à misericórdia local. Essa história tocou-me, porque eu não tinha essa ideia de que as coisas funcionavam assim. E eu não sei se o Dr. Pino Marques se recorda dessa história, mas eu estava lá com as minhas colegas, em plena formação, e na hora da partilha partilhou-se esse caso de carrinhas que iam. Eu não sei se era um encontro regional, acho que era regional, se era nacional, eu sei que era muita gente. Foi Sim, em Serra de Madeira. E, sim. e então eu fiquei extremamente sensibilizado, porque isto, quem não passa pelas coisas não conhece a realidade. E ali eu fiquei a conhecer muitas coisas que desconhecia completamente. E essa história tocou-me profundamente, porque eu nunca pensei que vocês, provedores, vocês que trabalhavam nas outras casas, que estivessem lá para ter despesa. Pensei que estavam lá para enriquecer. Desculpa a minha franqueza, mas era a minha ideia. Eu disse, bem, um provedor, um doutor, uma pessoa com um alto cargo, primeiro um alto cargo, quer dizer, isso não é alto, deveria ser um alto cargo, a nível de responsabilidade é de certeza, deveria ter uma remuneração e não devia ter despesas tão grandes. E fiquei com a ideia um bocadinho contrária daquilo que já tinha. Isto acontece com frequência? Ou sou eu que tive assim um sonho assim mau, um pesadelo? Ou foi um sonho mesmo de misericórdia que me passou pela frente? De facto, há pessoas que não acreditam que provedor que esteja no ativo, digamos,
a 100%, 200%, porque é a qualquer hora do dia ou da noite, e há pessoas que não acreditam que se possa estar nesta causa de uma forma livre, voluntária, gratuita. Como eu digo, eu pago para trabalhar porque se me desloco aqui ou ali com a minha viatura ou se uso os meus meios em favor da misericórdia, naturalmente estou a pagar para trabalhar. E, portanto, na nossa sociedade isso hoje é difícil de entender. Os nossos estatutos permitem que uma pessoa do executivo, ou provedor, ou um mesário, possa ser remunerado, desde que a Assembleia Geral aprove. No caso de Valdecâmara nunca aconteceu, e enquanto eu for provedor, pelo menos o provedor não vai ter qualquer remuneração. Fazemos isto em espírito de missão, e eu costumo dizer que, no meu caso concreto, eu tive a carta da aforria muito cedo, eu fiquei aposentado muito cedo, porque eu paguei 8 anos à Caixa Geral de Aposentações pela atividade enquanto vereador da Câmara Municipal, e, portanto, ao poder pagar esses 8 anos à Caixa Geral de Aposentações, fiquei com direito de aposentação mais cedo. E, aliás, no ensino, as coisas estavam a complicar-se e estava o processo a ameaçar cada vez mais vir para muito mais tarde a aposentação, e, portanto, eu fiz essa opção. Por outro lado, também entendi que era uma forma de devolver à sociedade a minha disponibilidade, que me foi dada pela aposentação, de devolver à sociedade, porque eu tenho o pagamento da minha pensão, naturalmente, portanto é uma forma de devolver à sociedade esta disponibilidade. E foi este projeto Misericórdia que uns amigos me sensibilizaram na altura para poder abraçar este projeto. Tinha feito também um cursinho de cristandade uns meses antes, quando me surgiu este convite. E foi assim um bocadinho de loucura nós assumirmos aquela responsabilidade para a nossa estrutura com cerca de 1.200.000 em dívidas, com os encargos que tínhamos, com os recursos humanos, a situação que estávamos, era de facto uma coisa assim. Eu, uma altura, em Fátima, com um padre amigo, ele contei-lhe desta dificuldade, digamos, deste desafio, e ele dizia-me para rezar com frequência: Senhor, segura-me na tua mão. É isso que temos feito. A equipa que conseguimos reunir para este trabalho, e tem sido digamos, este segura-me na tua mão, porque a situação não era fácil e continua a não ser. Estamos noutras águas, evidentemente, mas continua a não ser fácil. Vêm também, de facto, pessoas com parcos recursos. Nós, normalmente, os lares, nós temos um conjunto de vagas que são tratados com a Segurança Social. Essas vagas têm mais alguma comparticipação e elas ficam, digamos, contabilizadas a partir de uma percentagem da reforma das pessoas. É um número que anda, em alguns casos, 10%, em outros casos 20% nos acordos com a Segurança Social. Para além disso, há situações pontuais que, naturalmente, o cidadão que não tenha recursos não pode ficar na rua. Não pode. Agora, é verdade que nós sabemos quanto custa uma pessoa num lar. É verdade que nós temos que pagar aos fornecedores e aos trabalhadores. E, portanto, nós temos que gerir aqui equilíbrios para conseguirmos dar resposta a situações pontuais que pronto, as pessoas não têm. E quando não têm, é misericórdia. Quando têm, então as pessoas devem pagar para podermos suportar. E por isso é um bocadinho uns com os outros para conseguirmos gerir. Na questão de centro do dia, vocês prestam apoio domiciliário? Sim. Levam os almoços, fazem levamos os almoços. Neste momento temos um projeto que foi financiado pelo BPI Sénior, exatamente, e que nós estamos a levar, com a pandemia, teve tudo muito parado. Fizemos o que era estritamente essencial. Mas neste momento, com este projeto, estamos em abril a avançar com mais força, que é levar a animação, que é levar psicólogo, que é levar enfermeiro, que é levar fisioterapeuta ao domicílio. Também temos sistemas de apoio à distância, a teleassistência, para podermos, enfim, acompanhar melhor e para que as pessoas não se sintam desacompanhadas, porque basta, se houver um problema, basta tocar num botão, alguém do outro lado vai agir
para ir buscar o socorro para a pessoa não ficar desprotegida. Sim, sim, sim. Digamos que, em termos domiciliários, dão resposta a quantos utentes? 70. É muito. Isso abrange uma área mais ou menos de quantos quilómetros? Nós estamos aqui, vamos a 5, 6, já tivemos 5, 6, 7 quilómetros. Vamos procurar estar aqui numa área procuramos estar numa área mais central. Há mais instituições no concelho que estão a fazer aqui também cobertura na mesma região. Sim, sim. E, portanto, temos tentado equilibrar o processo. O apoio domiciliário é uma resposta de futuro, tanto quanto mais a pessoa se possa manter em casa, Melhor. que possa ter apoio em casa, é fantástico, manter-se na sua zona de conforto. Temos vindo a apostar, temos aí projetos para outro tipo de situações, que é as pessoas que queiram ter a sua moradia próximo do nosso lar, mas ter a sua autonomia. Estamos a falar de pessoas com algumas condições económicas, que podem adquirir o direito de habitação de um T1, precisam depois de qualquer serviço, fazem o contrato do género de apoio domiciliário e, portanto, têm tudo à mão, mediante o que quiserem contratar. Se quiserem deslocações, também têm quem acompanha uma consulta médica, um exame, enfim, qualquer tipo de acompanhamento que precise tem. Precisa de serviço de lavandaria, contrata o serviço de lavandaria. Precisa de serviço de alimentação, higiene habitacional, higiene pessoal, contrata o serviço que precisar. Quer uma visita de enfermagem, vai à visita de enfermagem, quer fisioterapeuta. Portanto, teremos ali também esta forma de apoio. Qual é o limite de visitas que vocês fazem em cada domiciliário? Perdão? Diariamente, o número de visitas que fazem a cada utente? Depende das necessidades das pessoas. Mas qual é o máximo? Podemos fornecer o almoço, podemos fornecer depois o jantar. Depois há situações que é a medicação, que a pessoa precisa de apoio na medicação. Uhum. Portanto, há aqui duas, 3 vezes esporadicamente, normalmente mais 2 vezes. Há serviços e há pessoas que têm mais autonomia, portanto, uma vez é suficiente. Uhum. Mas isso funciona em termos económicos para a pessoa? Ela paga em função dos seus rendimentos ou há uma base para o serviço ser prestado? Paga em função do seu rendimento, portanto, há uma percentagem que é indexada por cada resposta que a pessoa contrata. Sim, sim, sim. Tem que ser pessoas da área de Valdecâmara. Sim. Ia dizer que há uma. Você dizer que havia uma e eu interrompi. Há uma situação que é desconfortável, e eu já tive uma altura a oportunidade de falar com um ex-ministro, porque não se compreende que as instituições, e no caso as misericórdias, sejam penalizadas por darem apoio a um maior número de pessoas do que aquelas que estão no protocolo com a Segurança Social. E como assim? Isso é... A praticar as obras de misericórdia, desde que se tenha condições para isso, porque é que não havemos de fazer? Mas o Estado não tem que comparticipar a instituição para aqueles que estão fora do acordo. Mas não podem fazer, porque a inspeção pode penalizar a instituição por estar a dar um apoio que não está protocolado, não está, digamos, no âmbito da capacidade reconhecida. Eu diria assim, que nós temos de ter condições para fornecer o serviço, sim, que temos de fazer um serviço bem feito, sim, com dignidade, com respeito e aquilo que é necessário às pessoas, sim. E, portanto, que fiscalizem a qualidade, a forma como é prestado o serviço, sim. Agora, uma senhora que está a sair de uma depressão, que tem um marido numa cadeira de rodas, que a mãe está internada no hospital, vai ter alta e que vem com uma sonda nasogástrica. A senhora tem a nora a trabalhar no lar da Misericórdia. A senhora tem 2 netos na creche da Misericórdia. A senhora vem bater à porta da Misericórdia para dar apoio à mãe que vai chegar do hospital e ela vê-se aflita para responder. E a Misericórdia diz assim, olha, nós não podemos dar-lhe apoio porque já temos o número de pessoas que o protocolo nos exige e, portanto, nós estamos proibidos de dar apoio. A senhora ia a outra instituição que estava na mesma situação, então ela não ia ter apoio.
Não pode ser. Não pode ser. Mas Estarmos isso, sujeitos a ser penalizados porque estamos a dar apoio a alguém que o próprio Estado não apoia e não paga qualquer comparticipação e não podermos apoiar? mas, Isto é um contrassenso. isto, desculpa a minha modéstia ou falta dela, isto torna-se anedótico. Quer dizer, num estado em que há tanta falta de resposta e há uma ideia de que os bares, os centros de dia estão a abarrotar, não têm vagas, e havendo possibilidades de resposta, não se pode dar ou não se deve dar porque isso acarreta despesas avultadas. Isto é um contrassenso que dá muito que pensar. Quer dizer, Não, é que o Estado nem sequer comparticipa nada. pois, mas se ao menos deixasse as pessoas fazer sem penalizar, ainda estou, pronto, embora não concordasse completamente, ainda deplorava. Agora, a misericórdia, o que presta o serviço ser penalizado, porque tem mais do que o protocolo permite, tem mais serviço a prestar do que é permitido no acordo, é que é aberrante. Quer dizer, se tem condições, porque é que há de haver 10, 40, 50 pessoas a precisar de serviço que não têm, quando há vagas para o ter, não é? E a senhora, neste caso, a viver a 1 quilómetro do serviços que são prestados, ou do largo onde prestamos esses serviços. Marcos, pronto, cada vez que entrevisto aqui alguém, fico mais abismado e mais conhecedor da realidade que nos rodeia, porque não é que eu viva numa concha, não vivo, mas há sempre muita coisa que me passa ao lado. E uma coisa é ouvir as pessoas diretamente, outra coisa é ouvir as pessoas que não têm a ver com o assunto, ou ouvir só uma parte. Perante estas realidades todas que nos está aqui a contar, e agradeço-lhe a frontalidade, a coragem com que o fez e com que está a fazer também, agradeço mesmo isso. Se voltássemos atrás, o Dr. Pina Marques assumiria as mesmas responsabilidades? Eu não esperava estar tanto tempo na Misericórdia, mas também os projetos que temos em mãos, também deixar custa, porque há coisas bonitas para desenvolver e para fazer. Eu quero também ser justo no sentido de dizer que, nomeadamente com a Segurança Social de Aveiro, o seu diretor tem sido incansável e, portanto, os serviços regionais, o Centro Distrital, os serviços, os colegas e, portanto, as entidades regionais com quem temos trabalhado têm sido excelentes, têm sido de uma colaboração extraordinária. Nós tivemos uma equipa de emergência a trabalhar no nosso lar, que a Segurança Social, através da Cruz Vermelha, mobilizou, e, portanto, temos tido da parte da Segurança Social, de facto, a nível do distrito, de uma compreensão e de uma colaboração extraordinários. O projeto, nós temos ainda, e eu conto de amanhã a 8 dias, ter um encontro com deputados do Partido Socialista na nossa Misericórdia. Vamos ver se há condições para ser feito presencialmente, com a mesa do Secretariado Regional, o seu provedor de Aveiro e do seu provedor de Águeda, que fazem parte da mesa do Secretariado atualmente, e, portanto, reunirmos com eles, porque há uma série de situações que nós vivemos com dificuldade e também gostamos de perceber e procurar sensibilizar os seus deputados, porque, repare, as instituições têm projetos que não esperam ter apoios para eles e, portanto, podemos ir buscar financiamento bancário, podemos mobilizar a comunidade para dar apoio para a construção desses projetos e a legislação que está em vigor obriga a entregarmos esses projetos em contratação pública, no regime de contratação pública. Nós tivemos experiências do sistema de contratação pública, e aí eu não reclamo quando se trata de obras que são financiadas ou por fundos comunitários ou pelos fundos nacionais, e, portanto, teremos de seguir por essas regras, mas, de facto, tivemos a infelicidade de ter um empreiteiro que ganhou e não tínhamos outra forma, tínhamos de entregar ao preço mais baixo,
E a verdade é que o empreiteiro depois entrou em falência, deixou dívidas por todo lado, onde mandou fazer subcontratações. Aqueles que nós podíamos ter ido buscar diretamente, eles vieram buscar e, portanto, ficaram-lhes a dever. Nós pagámos tudo, mas, efetivamente, quer dizer, este sistema da contratação pública é muito delicado e, nas circunstâncias em que nós não podemos ir buscar apoios nem comunitários nem nacionais, que nos deixem trabalhar por administração direta. Qualquer empresa, qualquer entidade, nós temos uma Assembleia Geral, nós temos um Conselho Fiscal, nós temos um órgão executivo e, portanto, desde que seja aprovado em orçamento e plano as nossas obras, que nos deixem trabalhar e administrar da melhor maneira. Quando fazemos localmente uma obra, nós temos apoio de uma série de empresas, nós conseguimos descontos fantásticos, porque as pessoas são sensíveis, os empresários são sensíveis à causa social, e, portanto, arranjam-nos, fazem-nos descontos, fazem-nos ofertas e nós ganhamos com isso. Fazemos muito mais rápido, fazemos muito mais barato as obras. Inclusivamente, nós temos obras que são feitas por trabalhadores nossos. Temos uma equipa de manutenção, pessoas que vieram do desemprego, que são excelentes profissionais e temos feito um trabalho fantástico. Então a ideia é procurarmos sensibilizar e procurar saber, digamos, o que é que podemos fazer para que a lei nos deixe trabalhar. Que é esse o problema que neste momento não nos deixa trabalhar. Tudo uma questão de lei. As leis são bem feitas, mal aplicadas e outras vezes nunca são mudadas. Mas a pergunta que eu lhe fiz ia mais além. Se pudesse voltar atrás num tempo, voltaria a assumir funções estas ou outras parecidas, tendo tido a experiência que teve, de tantas lágrimas vertidas, de tantas alegrias, de tantas dores de cabeça, de tantas vitórias, tanto tudo. Você abraçaria o projeto de novo? Eu encarei este trabalho como uma missão. E, portanto, nós não podemos fugir à nossa missão. A nossa missão temos de a cumprir. Eu rejeitei convites para outras situações, para outras atividades, porque este projeto Misericórdia e a equipa que estamos a gerir este projeto, nós queremos consolidar, nós queremos concluir parte do que temos projetado e depois, enfim, passar o testemunho a seu tempo a quem possa continuar, se assim entender, com os projetos que temos lançado. É uma missão, é um sentido de missão que temos neste momento para projetarmos, digamos, esta dimensão social e de apoio que a Misericórdia tem. Há sonhos que estamos a concretizar. E vão ter sempre sonhos, porque nunca é um trabalho terminado. Há um tempo limite para mandatos ou é até quando houver condições para exercer? Porque a saúde não nos aceita, não é? Sim. Atualmente, os mandatos têm a duração de 4 anos. Anteriormente eram 3, com a mudança do Estatuto das IPSS, passou para 4 anos, com uma limitação de mandatos. Ou seja, um provedor só pode exercer 3 mandatos a partir desta alteração legislativa. Portanto, só podem ser 3 mandatos, o que significa que, depois dessa lei, os provedores podem permanecer durante 12 anos. O que é muito pouco. Em alguns casos, digo eu. Em alguns casos é muito pouco. Eu diria que vai haver situações em que as instituições vão passar por dificuldades. Eu creio, agora não tenho bem presente, sei que já ouvi isso e agora não sei se mantém. Se a instituição, se a comunidade, se a instituição a entender para benefício da instituição que pode ir a mais, eu penso que ainda há aí uma janela aberta, mas sei que anteriormente havia, penso que sim, que haverá aí uma janela aberta do interesse da instituição, mas pode correr o risco, aliás, o que aconteceu com o Valdecâmara, não havia quem se candidatasse e eram sucessivamente adiadas as assembleias porque não havia candidaturas. E, portanto, durante 3 anos os órgãos mantiveram-se porque tinham a creche em construção e não quiseram deixar de construir a creche antes de sair. Mas quando concluíram a creche, aí pronto, iam sair mesmo e conseguimos mobilizar uma equipa.
Nem éramos irmãos, só um é que era irmão da misericórdia. Eu não era irmão da misericórdia e tivemos de nos tornar irmãos para podermos assumir os órgãos sociais. Você ainda, quanto tempo tem de mandato? Deste mandato fizemos um ano em janeiro e, portanto, estamos agora o segundo ano deste mandato. Este é o segundo mandato, ou é... Este dos tais três, este é o segundo. O segundo. Esperemos que o Dr. Pino Marques tenha realmente condições para atingir muito mais objetivos para bem da comunidade local e não só, para bem de quem está à frente das provedorias das várias misericórdias, porque creio que é um exemplo para muitos seus irmãos provedores. Tenho quase certeza que é um exemplo, isso eu tenho quase certeza, não certeza absoluta, e espero que um dia, quando o Dr. Pina não puder, consiga aparecer alguém à altura de suceder para poder dar continuidade a este trabalho que, por aquilo que nós ouvimos, é pena não ter depois quem dê continuidade, porque realmente a nossa sociedade carece de respostas cada vez mais. Há menos respostas e mais gente a precisar delas. Vimos aqui várias vertentes, várias limitações à prestação de cuidados, vários cuidados a serem prestados gratuitamente e até pagos por quem os exerce. Vimos tantas realidades aqui que apetece-me dizer, para quase que concluir o programa, a não ser que o Dr. Pino Marques tenha alguma coisa que tenha ficado para trás por dizer, e isto já foi tão profundo, tão... Eu nem sei como classificar, não é? Porque é tão difícil, mas profundo foi, tão real. Eu gostaria de dizer, para concluir um pouco a nossa conversa, que este programa está a ser gravado hoje, domingo de Páscoa, mas é postado na oitava da Páscoa, no domingo da oitava da Páscoa, que é o dia da misericórdia. Foi gravado com essa intenção, uma vez que estamos a falar de misericórdia, e a misericórdia foi instituída pelo Papa Francisco, numa boa altura, o oitavo da Páscoa, a oitava da Páscoa, o domingo a seguir à Páscoa. Antônio Marques, isto de haver um dia dedicado à misericórdia, tem muita misericórdia que se diga, não tem? Aliás, nós costumamos celebrar o 31 de maio, quando é possível, que é o dia da visitação, sim, o dia, sim, digamos, dedicado às misericórdias também, costumamos celebrar. E celebramos em Aveiro, sede de distrito, com a presença do Dom António Augusto Azevedo, na altura ainda bispo auxiliar no Porto, até já estava nomeado para Vila Real, para bispo de Vila Real, e de facto, pronto, é um trabalho que empreendemos muito uns com os outros, e eu especialmente tenho sido um aprendiz de todos os meus colegas, porque no conjunto sou dos mais novos, digamos, nesta atividade enquanto provedor. Naturalmente agradecer esta oportunidade nesta noite de Páscoa, agradecer esta oportunidade e felicitar, dar graças a Deus por esta bênção que é termos o Dr. Américo connosco nestes programas, a dar voz para estes projetos que estão ligados aos doentes, estão ligados aos frágeis e que nos fazem sentir o coração mole, porque é o vencer, um exemplo para vencer obstáculos, barreiras, sem desfalecer, portanto, com ânimo, com força, com alegria, e isto é um exemplo para todos, porque a vida traz sempre, de uma forma ou de outra, desafios, e por isso, sabermos vencer com um sentido, e tudo o que fazemos tem um sentido, e ele tem de estar presente, ele está no coração, e por isso nós, aconteça o que acontecer, nós sabemos que ele está, e por isso ele também passou
e vivemos o tríodo de Pascal com aquilo que foi a tormenta da vida com a cruz, e por isso, na nossa vida, vamos também procurando levar com ânimo, com serenidade e com sentido de missão este trabalho. E eu dou graças a Deus porque sempre tive pessoas fantásticas à minha volta, aprendo muito com elas e, portanto, elas também me ajudam a manter o ânimo, a manter força e, portanto, é sempre uma equipa. Em qualquer parte onde estamos, é sempre uma equipa que está e, por isso, ele tem que estar nessa equipa. E, por isso, quando ele está connosco, somos de facto a maioria. É Aqui fantástico. sentiu-se que você estava numa equipa, sentiu-se que você estava a dar a voz de uma equipa que abraça, como se estivesse na cruz, a abraçar o mundo. Isso ficou muito patente nas suas partilhas, na sua conversa. Foi muito mais além daquilo que é o Dr. Pino Marques. Foi muito além do provedor. Foi ao encontro daqueles que representam e daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Eu espero de todo o coração que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque realmente estarmos ao serviço desgasta e um dia vamos precisar de ser cuidados. E que nesse dia alguém cuide de nós com uma misericórdia que o Dr. Pino Marques tem cuidado de tanta gente. Eu agradeço-lhe do fundo do coração a sua disponibilidade para este programa num domingo de Páscoa em que podia estar com a sua gente e por falar em gente, estar com a sua gente e isto é gente com história. Eu sei que para estar nessas funções que está, muitas vezes quem se é prejudicado é a família, nem sempre a família pode ter, deve ser difícil conciliar as duas coisas. Eu creio que você o tem conseguido, com a ajuda da família, com a compreensão, mas gostaria que, ao jeito de despedida, também pudesse, se calhar, deixar uma palavrinha àqueles que me são mais queridos, à sua família, porque acho que também, se calhar, digo eu, merece ter em si uma pessoa como você é. E esse é o nosso pecado. É a ausência e a falta de apoio que nós devemos à família e que a família fica em segundo. É verdade. É verdade. Não é fácil conciliar, pois não. É Não é verdade. muito fácil. É verdade. Mas olha, não podemos estar em todo lado e nós temos que escolher. Qualquer dia vai haver alguém que vai dizer que os provedores e quem trabalha nas misericórdias não deviam casar. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas também nunca abracei nenhum projeto que não fosse partilhado à decisão. Sim, sim, sim. Sim. É? Quer na vida política, quer na vida social, digamos, da Seguridade Social, o projeto foi sempre partilhado e tivemos sempre a anuência para estarmos bem, porque senão não conseguimos estar. Sim, sim, sim. Mas às vezes, quando anuímos, nem nós próprios sonhamos que nos vai envolver tanto, porque às vezes não é nada do que nós pensamos, muito mais. De certeza que quando abraçou o projeto não era perspectivável que o envolvesse tanto e cada vez mais. Quer dizer, isto digo eu. É verdade. Quando abraçamos uma causa e se abraçarmos de corpo e alma, não sabemos onde é que vamos, nem por onde vamos, por onde é que somos levados, e isso, quando nós não sabemos que fará quem está ao nosso lado, não é? Porque nós às vezes arrastamos muitas pessoas, e isto é uma corrente que arrasta, e ainda bem que assim é. Eu não queria realmente deixar passar este momento de focar neste aspecto, porque nós às vezes dizemos muitas vezes isto, quer dizer, as pessoas dedicam-se e depois, mais tarde, notam que algo ficou para trás. Com bom senso, se calhar nada fica para trás, pode ficar menos cuidado, mas as pessoas têm sempre o seu tempo
E foi a prova disso, foi termos estado aqui este tempo todo à conversa, uma conversa muito proveitosa. Creio que as pessoas vão ficar muito sensibilizadas com o que vão ouvir e vão sentir que muita coisa que pensavam que era de uma maneira e de outra, e isso vai ajudar a compreender melhor o trabalho que está a ser desenvolvido nas misericórdias e vai nos dar uma ideia mais correta antes de comentarmos, antes de criticarmos. E até os nossos utentes, não, porque eu não tenho utentes, mas quer dizer, tenho e não tenho, não é? Porque quem serve tem utentes, se fosse isso alguém, mas quem está a usufruir dos cuidados dos lares, dos centros de dia, muitos deles vão ter a oportunidade de ouvir a sua voz, a sua partilha, e também eles vão ficar a pensar de outra maneira daqueles que os cuidam, porque às vezes eles dizem, mas ninguém me atende, ninguém me cuida, ninguém me faz. Aliás, o Dr. Pina Marques disse isso, ninguém me deu medicação, ninguém me deu medicamento, não tomei nada. Portanto, este cuidado que às vezes parece que não se tem e que até se tem, vai ajudar muitos, se calhar, que estão a usar, entre aspas, os serviços também a ter uma perspectiva mais ampla, aqueles que ainda são capazes de fazer, do que estão a usufruir e do quanto é forçoso também ter esta gratidão para quem trabalha em prol desta causa. Pina Marques, que esta Páscoa fique marcada na sua história para o bem de todos nós, mais frágeis. Eu sou frágil, todos nós neste momento estamos prejudicados, mas eu sou frágil por natureza própria, de nascença. Um dia vou precisar de misericórdia e espero que as misericórdias também me possam acolher. E eu que posso, na altura, ao ser servido, ainda posso também servir, ajudar eu próprio as misericórdias, dar algum contributo com a minha pessoa, porque muitos dos nossos utentes, se calhar, se forem aproveitados, também podem ajudar as misericórdias com a sua presença. Às vezes são os próprios doentes que ajudam outros doentes. Isso acontece muitas vezes. É uma questão de saber aproveitar os dons que cada um tem. Pina Marques, chega de misericórdia por agora. Espero que a misericórdia abençoe o seu sono também, misericórdia divina, tenha um sono descansadinho esta noite, para que a semana que vem, que vai ser trabalhosa, seja rentável e lhe traga realmente a paz que sempre procura, a serenidade que sempre precisa para tomar as decisões certas, e que as pessoas que de responsabilidade política que possam ouvir este programa, duvido muito que o façam, mas pode acontecer, entendam pelo lado positivo tudo aquilo que o Dr. Pina Marques aqui trouxe, tão bonito de partilhar, com tanta abertura. Não vi nenhum sinal de crítica, mas sim de constatação, de partilha, para tentar que tudo isto melhore. E se houver vontade de todas as partes, tudo poderá ser bem melhor. Bem, Anja, muito obrigado mais uma vez, Dr. Pina Marques. É sempre um prazer poder estar consigo. Foi uma grande sorte, uma grande honra tê-lo conhecido um dia, algures, num dos nossos cursos de Pastoral da Saúde, e que espero que também continue a tirar proveito deles quando os houver, porque é um habitual de frequentador dos nossos percursos formativos. Já frequentou vários e com muita atividade. Resta-me realmente despedir-me de si e um bem-aja por tudo mais uma vez. Obrigado. Fica também um convite a quem, digamos, tiver a oportunidade de nos ver e ouvir, o convite para que ponham o Valdecâmara no mapa. Quando quiserem vir fazer uma visita à Santa Casa da Misericórdia, às suas respostas sociais, de coração aberto, que é o nosso lema, de coração aberto, estamos para o receber com muito gosto. Muito obrigado por esta boa Santa Páscoa e também um cumprimento à esposa. Já entrei. Já agora, quem está a ouvir-nos pode visitar
esta e outras entrevistas no YouTube, no canal do YouTube Adolfo Ribas. Estará esta e muitas outras entrevistas. Bem. Acho que cada uma delas, do seu jeito, interessante. Ponham lá os vossos comentários, subscrevam o canal, façam com que este canal possa ser visto, visualizado por mais pessoas. Não é por mim, mas é por quem aqui vem, porque quem aqui vem mesmo partilhar histórias, verdadeiramente histórias de vida. É gente com história que está convosco. Boa noite, até ao próximo programa. Boa noite, muito obrigado.